Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh, e eu caminho com você em Números, capítulo 35. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: ordena aos filhos de Israel para que deem da herança da sua possessão cidades aos levitas, para que nelas habitem, e dareis também aos levitas arredores para as cidades à sua volta. E eles terão essas cidades para habitar, e os seus arredores serão para o seu gado e para os seus bens e para todos os seus animais. E os arredores da cidade que dareis aos levitas se estenderão desde o muro da cidade para fora de 1000 côvados à sua volta. E medireis desde fora da cidade, do lado do oriente, 2000 côvados, e do lado do sul, 2000 côvados, e do lado do ocidente, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados. E esta cidade estará no meio. Isto será para eles os arredores da cidade. E entre as cidades que dareis aos levitas, havereis 6 cidades de refúgio que dareis para que o homicida fuja para lá. E a elas acrescentareis 42 cidades, de modo que todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, e as dareis com seus arredores. E as cidades que dareis serão da possessão dos filhos de Israel. Dos que tiverem muito, tomareis muito, e dos que tiverem pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando cruzardes o Jordão para a terra de Canaã, indicareis vossas cidades que vos sejam cidades refúgio, para que o homicida que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. E estas cidades vos serão cidades para refúgio do vingador, para que o homicida não morra antes de comparecer perante a congregação em julgamento. E destas cidades que dareis, tereis 6 cidades de refúgio. Dareis 3 destas cidades deste lado do Jordão, e 3 cidades darei na terra de Canaã, e estas serão cidades refúgios. Estas 6 cidades serão refúgios para os filhos de Israel e para o estrangeiro, para o peregrino, entre eles, para aquele que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. E se o ferir com um instrumento de ferro, de modo que ele morra, será um homicida e certamente morrerá. Ou se ferir atirando uma pedra com a qual ele possa morrer e ele morrer, será um homicida e certamente morrerá. Ou se o ferir com um instrumento de madeira com o qual ele possa morrer, e se ele morrer, será um homicida e certamente morrerá. O vingador de sangue matará o homicida, quando ele o encontrar, o matará. Mas se ele o empurrar com ódio ou arremessar-lhe alguma coisa esperando que ele morra, ou por inimizade, ou ferir com a sua mão, e ele morrer, aquele que o feriu certamente será morto, porquanto é um homicida. E o vingador de sangue matará o homicida quando o encontrar. Mas se ele o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou se arremessar-lhe alguma coisa sem um mau intento, ou se lançar alguma pedra sobre algum homem sem vê-lo, de modo que possa morrer e morra, não sendo ele seu inimigo, nem buscando o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que o feriu e o vingador de sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o devolverá à cidade do seu refúgio para onde havia fugido, e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Mas, se em alguma ocasião o homicida deixar seus limites da cidade do seu refúgio para onde havia fugido, e o vingador se encontrar fora dos limites da sua cidade do seu refúgio, se o vingador de sangue matar o homicida, ele não será culpado do sangue, porque ele deveria ter permanecido na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida retornará à terra da sua possessão. Assim, estas coisas vos serão estatuto de direito por vossas gerações, em todas as vossas habitações.
Aquele que matar alguma pessoa morrerá, conforme disserem as testemunhas. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para levá-la à morte. Além disso, não tomarei satisfação pela vida de um homicida que é culpado de morte, mas ele certamente morrerá. E não tomarei satisfação por aquele que fugir à cidade do seu refúgio para que volte até a terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, pois o sangue profana a terra, e a terra não pode ser purificada do sangue que nela se derramar, exceto pelo sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminareis a terra onde habitareis, a terra onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel.